Eu sou Olímpio, sou natural de Picos, sou licenciado em Química, bacharel em Nutrição, tenho especialização em Gestão em Saúde e atualmente faço mestrado em Alimento e Nutrição. E vou ficar com vocês com a disciplina de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, uma disciplina de 45 horas. Então vamos começar com a nossa primeira aula. A nossa primeira aula será sobre normas reguladoras de segurança do trabalho. Então vamos começar com uma introdução. Que o trabalho é fonte de lesão, adoecimento e morte é fato conhecido desde a antiguidade. Então, além dos acidentes de trabalho, existe descrição de que acontecem muitas doenças relacionadas que pode ser provocada por condições especiais em que o trabalhador executa o seu trabalho. Para isso, foi criados os órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego, que tenta regulamentar o trabalho para que evite o máximo acidentes e problemas relacionados ao trabalho. São algumas competências do Ministério do Trabalho e Emprego: política salarial, formação e desenvolvimento do profissional, segurança e saúde no trabalho, política de imigração e cooperativismo e associativismo urbano. Os acidentes, eles causam impactos tanto para a saúde do trabalhador quanto para a economia. Então vamos ver aqui os impactos dos acidentes e doenças para a empresa, para o trabalhador e para o país. Danos causados ao trabalhador. Devido ao acidente, o trabalhador pode ter morte prematura ou incapacidade para o trabalho, tirando esse trabalhador do mercado de trabalho. Os trabalhadores que sobrevivem a esses infortúnios, eles são também atingidos por danos que se materializam em sofrimento físico e mental, cirurgias e remédios, dependência de terceiro para acompanhamento e locomoção, diminuição do poder aquisitivo, desamparo à família, desemprego, marginalização, depressão e traumas. Então, esses são os danos que os acidentes podem provocar para o trabalhador. E quais são os prejuízos para a empresa, que são os custos não segurados? Os segurados, existem os custos segurados e os não segurados. Transporte e assistência médica de urgência, paralisação do setor, máquinas e equipamentos, prejuízo ao conceito e à imagem da empresa, atraso no cronograma de produção e entrega, cobertura de licenças médicas, treinamentos de substitutos, indenização e honorários legais. Então, esses são os prejuízos que os acidentes podem provocar para a empresa. E para a sociedade? Tem o socorro e medicação de urgência, intervenções cirúrgicas, mais leitos nos hospitais, maior apoio da família e da comunidade e benefícios previdenciários. Então, esse é o ônus que vai ser gerado para a sociedade. Para evitar os acidentes, foi criado gestão de segurança, de saúde e segurança do trabalho. Então, se com determinados cuidados é necessário prevenções, ou é possível prevenções em relação aos acidentes. Para isso, faz-se a implantação de boas práticas. Para implantar as boas práticas, faz-se uma análise prévia das condições de trabalho. Nessa análise, responde-se às seguintes perguntas: o trabalhador está exposto à fonte de perigo? O trabalhador está em contato com a fonte de perigo? Qual o tempo e a frequência de contato entre o trabalhador e a fonte de perigo? E qual a distância entre o trabalhador e a fonte de perigo? Diante das respostas a essas perguntas, aí faz-se a avaliação dos riscos, né? Que essas perguntas vai detectar a presença de risco no ambiente de trabalho. Aí a avaliação de risco é o processo de estimar a magnitude dos riscos existentes no ambiente e decidir se um risco é ou não tolerável. Essa avaliação, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa quando ela depende apenas do avaliador, dos órgãos sensoriais do avaliador. Por exemplo, o vazamento de um botijão de gás. Simplesmente em sentir o odor, ele vai saber o risco. Ou quantitativa quando ela precisa ser
medida, quantificada, como, por exemplo, o calor produzido no forno, o nível de ruído de uma máquina. Então, nós temos aqui um quadro demonstrando alguns perigos, alguns riscos no ambiente de trabalho. Tem os riscos físicos, são ruídos, vibrações, radiações ionizantes, entre outros. Tem os riscos químicos, que são poeiras, fumos, neblinas, gases, vapores. Temos os riscos biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Os riscos ergonômicos, é o esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada. E temos os riscos de acidente, arranjos físicos inadequados, a questão da disposição do ambiente de trabalho, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada. Então, a gente observando o ambiente de trabalho, como está lá, é possível elaborar um mapa de risco. Esse mapa de risco vai detectar os principais pontos onde tem alguma coisa errada, que possa trazer algum prejuízo à saúde do trabalhador e ao ambiente de trabalho. Aí gera-se as medidas e equipamentos de proteção coletivas e individuais. Uma vez detectada os riscos, aí faz-se isso através do mapa de risco, vai buscar-se as medidas para sanar esses riscos. Os equipamentos de proteção coletiva, os EPC, é toda medida ou dispositivo, sinal, imagem, som, instrumento ou equipamento destinado à proteção de uma ou mais pessoas. Então, no ambiente vai ter alguns dispositivos que vai servir para a proteção de todo mundo. Todos os que estão envolvidos no ambiente de trabalho, por exemplo, os corrimão das escadas, o extintor de incêndio ou qualquer outro método de prevenção contra incêndio. Já os equipamentos de proteção individual, os EPIs, esses são individual de cada trabalhador. É todo dispositivo de uso individual destinado à proteção de uma pessoa. No caso, os aventais, os capacetes, luvas, botas, que esses equipamentos protegem a cada um individual. Quando usar o EPI? Quando não for possível eliminar o risco por outra medida ou equipamento de proteção coletiva, que seria o ideal. Quando for necessário complementar a proteção coletiva, se o equipamento de proteção coletiva não é suficiente, então complementa com o EPI. E em trabalhos eventuais ou emergenciais ou em exposição de curto período. É obrigação legal do empregador adquirir o tipo adequado à atividade do empregado, fornecer gratuitamente ao empregado somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego através de certificação aprovada, orientar o trabalhador sobre o seu uso, tornar obrigatório o uso e substituí-lo imediatamente quando danificado ou extraviado e responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. E cabe ao empregado usá-la apenas para a finalidade de que se destina, responsabilizar-se por sua guarda e conservação e comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. Por exemplo, alguns empregados utilizam o equipamento fora do seu ambiente de trabalho. Um avental, por exemplo, não é correto. O que é um acidente de trabalho? A visão legal e a visão prevencionista. É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalhador. Considera-se também como acidente de trabalho doenças decorrentes do trabalho, doença ocupacional, onde o tipo de trabalho vai interferir na saúde do trabalhador. Um exemplo é a silicose. A silicose ela é provocada quando um trabalhador que trabalha com extração de areia, ele não tem a proteção correta, passa muito tempo em contato com esse trabalho e gera a silicose. O outro problema também, outra doença do trabalho, é a surdez. A surdez, no caso, é uma doença do trabalho, não é uma doença ocupacional, porque ela é gerada devido ao ambiente do trabalho. O trabalhador ele é obrigado a conviver com aquele ruído em excesso, porque faz parte do trabalho dele. E a proteção vai retardar, mas se caso ele
venha até a surdez, é considerado uma doença de trabalho. Não são considerados como doença de trabalho. Doença degenerativa, como diabetes, inerente a grupo etário, como reumatismo, a que não produz incapacidade laborativa, a miopia, por exemplo. E a doença endêmica, a exemplo da malária, adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, também não é considerada doença de trabalho. Equipara-se a acidente de trabalho, acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perca de sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada de uso da razão, por exemplo, um louco, e desabamento, inundação, incêndios e outros casos fortuitos, queda de raio ou decorrente de força maior. Algumas doenças também que envolvam o trabalho também podem ser consideradas como acidentes de trabalho, como a AIDS, por exemplo, para um profissional da saúde que tenha se contaminado acidentalmente. O acidente sofrido por segurado, ainda que fora do local de trabalho, na execução de ordem ou realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta, dentro dos seus planos, para melhorar a capacitação de mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade de segurado, e no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Então, também são considerados acidentes relacionados ao trabalho. Nos períodos destinados à refeição, ao descanso ou por ocasião de satisfação de suas necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado em exercício no trabalho. Responsabilidades legais. A negligência, ela é a omissão voluntária de diligência ou cuidado, falta de atenção, como, por exemplo, a realização de uma limpeza numa máquina em funcionamento. A imprudência consiste na falta involuntária de observância das medidas de precaução e segurança, de qualidade, de consequências previsíveis que se fazia necessária no momento para evitar um mal ou a infração da lei. Excesso de confiança, como, por exemplo, empilhar caixas e volumes sem obedecer às recomendações de arrumação, trânsito, carga e descarga. A imperícia é a falta de aptidão especial, habilidade, experiência ou de previsão no exercício de determinada função, profissão, arte ou ofício, como, por exemplo, conduzir ou operar máquina ou equipamento sem possuir a devida habilitação ou sem treinamento adequado. Em relação aos aspectos legais, a Constituição Federal, no capítulo 2 dos direitos sociais, ela fala a respeito dos direitos dos trabalhadores. No artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição salarial. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. O Código Civil também traz em alguns artigos algo que ampara o trabalhador. O artigo 186 diz que aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No artigo 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo,
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente da culpa, nos casos específicos em lei, ou quando normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem. Existe também a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que trata no seu título 2, capítulo 5, da segurança e da medicina do trabalho, nos seus artigos 154 a 201. Em relação aos aspectos legais, também para regulamentar as leis de consolidação do trabalho, foi criadas as normas reguladoras. São 35 normas, 30 destinadas a trabalhadores urbanos e 5 normas destinadas a trabalhadores rurais. Essas normas, eu vou fazer só uma citação delas, elas estarão mais claras no material que estará disponível. Então, a norma 1, ela faz uma disposição geral. A 2, ela fala sobre a inspeção prévia. A norma 3, sobre embargo ou interdição do ambiente de trabalho, caso aconteça alguma coisa. A norma 4, serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. A norma 5, comissão interna de prevenção de acidentes, que as empresas devem ter essa comissão. A norma 6, equipamentos de proteção individual, ela vai falar dos EPIs. A norma 7, programa de controle médico e saúde ocupacional. A norma 8, fala das edificações, como deve ser, quais são os parâmetros. A norma 9, programa de prevenção de riscos ambientais, a relação da empresa com o meio ambiente. A norma 10, instalações e serviços de eletricidade. A norma 11, transporte, motivação, armazenagem e manuseio de materiais. A norma 12, máquinas e equipamentos, como eles devem ser, como devem ser os cuidados com ele. A norma 13, caldeiras e vasos de pressão. A norma 14, em relação a fornos. A norma 15, atividades e operações insalubres. A norma 16, atividades e operações perigosas. A norma 17, em relação à ergonomia. A norma 18, condições e meio ambiente de trabalho na indústria de construção. A norma 19, explosivo. A norma 20, trata sobre líquidos combustíveis inflamáveis. A norma 21, sobre trabalho a céu aberto. A norma 22, trabalhos subterrâneos. A norma 23, proteção contra incêndio. A norma 24, condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. A norma 25, sobre resíduos industriais. A norma 26, sobre a sinalização de segurança no ambiente de trabalho. A norma 27, registro profissional de trabalho em segurança no Ministério do Trabalho e de Emprego. A norma 28 é fiscalização e penalidades. A 29, segurança e saúde do trabalhador do trabalho portuário. E a norma 30, segurança e saúde no trabalho aquaviário. Já as 5 normas relacionadas aos trabalhadores rurais, só são 5. Uma é a norma 1, é a disposição geral, são as disposições gerais. A norma 2 é o serviço especializado em prevenção de acidente do trabalho rural. A norma 3, comissão interna de prevenção de acidentes rural. A norma 4 é equipamento de proteção individual. E, por último, a norma 5, que são em relação aos produtos químicos, os agrotóxicos, aditivos. Então, essas são as normas, tanto para os trabalhadores rurais quanto urbanos, são 30 divididos em urbanos e rurais. Urbanos são 30 e as rurais são 5 normas. Essas normas elas estão disponíveis na internet no seguinte site, www.mte.gov.br, que nesse site elas vão estar mais detalhadas, com todos os seus artigos e como deve ser seguida. E essa é a nossa aula e tenham todos bons estudos.